Política Agora Podcast. Começa agora o seu podcast que fala de política sem medo, sem filtro, sem limite. Aqui tem espaço para todo tipo de opinião, esquerda, direita, centro, controvérsia, contrário. O que tiver que ser dito será dito, agrade ou desagrade, pouco importa. O que a gente quer é colocar a política na mesa e debater tudo o que se pode falar sobre política, desde legislação eleitoral as notícias do dia e tudo mais. E para esse bate-papo, meu parceiro de projeto podcast, meu sócio nessa bancada aqui, o cara que, mais do que um co-host, é um mentor nesse projeto, comigo, Pedro Lana Badaró. E aí, meu irmão, tudo bem? Muito obrigado, Alexandre. Tô bem. Vamos falar aí do assunto que vai ser mais comentado esse ano, que é a política, política e as eleições. Tem de tudo, né, cara? Tem de tudo, já começou, né? Agora já com o carnaval já começou daquele jeito. Essa semana, inclusive, carnaval, a gente já teve aí polêmica com escola de samba homenageando pessoa para disputar a eleição, gente achando bom, gente achando ruim. Tem muita história para contar nisso aí, você vai participar com a gente. Tem mais um tanto de polêmica para a gente contar aqui. Além dessa, também polêmica entre banqueiro e ministro. Enfim, tem muita coisa. Super salários, novidade de super salário aí que o pessoal não imagina de quanto chegou. Vou contar para vocês de onde veio o maior super salário do Brasil. Mas para bater esse papo com a gente também, esse que é parceiro de longa data, na minha opinião, a maior referência em direito eleitoral de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, um cara que traduz o juridiquês na linguagem simples para todo mundo, meu parceiro de vários episódios, podcasts e algumas empreitadas nessa vida profissional, grande doutor Lucas Amaral Gonçalves. Para os mais amigos, pode chamar de Luquinha. Apesar da cara de mal, o cara é um doce de pessoa. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado pela presença. Vamos bater esse papo aí. E aí, Pedrão? Bom demais. Gente, é um prazer estar aqui e vou saudar como eu sempre saldo no Instagram. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Política Agora. Vamos falar tudo que a gente quer falar aqui e joga de estilo veneno aí nos comentários que a gente vai tocando o barco aqui, contando tudo que vocês querem ouvir. Informação, polêmica e um pouquinho de direito, né? Que direito é chato. Direito deixa pra gente, que é advogado. É chato, mas é necessário, né? É chato, mas é necessário, né? Se a gente tivesse um pouco mais de direito, o Brasil não estava tão errado. Boa. Não estava tão errado. Boa. Bom, esse podcast está no ar principalmente porque tem quem acredita na gente, apoia de verdade. Eu quero agradecer muito o apoio da Implantar Telecom, a melhor internet do Brasil, mas é para Belo Horizonte e região. Se você está em Belo Horizonte e região, melhor internet é Implantar Telecom. Para sua casa ou para o seu negócio, faça contato com a Implantar. Aliás, para falar da Implantar, nada melhor do que chamar ela. Chega para cá a Raíssa, que sabe tudo da Implantar. Fala aí, minha querida. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Implantar Telecom, tá aí, ó, 41410955. Contrate a melhor internet do Brasil para sua casa ou sua empresa, só em BH e região. Se você ainda não está na área de BH e região, espera, viu? Porque eu acho que esses caras vão dominar o mundo. Implantar pelo mundo. É isso aí. Tamo junto, obrigado, equipe Implantar. Bom, senhores, polêmicas. A política no Brasil tem sido uma enxurrada de polêmicas, pô, é até difícil achar uma palavra, né? Porque acaba inflamando ali. Mas tem tanta coisa que assusta, que as pessoas ficam, né? Tem sido uma balbúrdia atrás da outra. Vamos usar um nome antigo. O Alexandre errou ali, ele ia falar misturou enxoval com enxurrada, mas é um enxoval de porcaria. Enxoval de porcaria, boa. Né, um enxoval de malfeitos, porque tá sendo... Isso, assim, começou, gente, há um bom tempo, a política, a propaganda antecipada. Vocês podem procurar aí que tem outdoor já irregular, manifestação de político em redes sociais, Instagram, Facebook, que tá irregular. Então, o pessoal ainda não está ciente que a Justiça Eleitoral está olhando e que isso lá na frente pode voltar, né? E a gente tem o auge da loucura que aconteceu no nosso carnaval aí. Isso, vamos lá. Eu espero, sinceramente, que tenha alguma atitude pela Justiça Eleitoral para isso não virar festa.
Por quê? Quando ocorre da fonte que veio, estão se passando a mão na cabeça. E a gente viu atitudes muito drásticas da Justiça Eleitoral em eventos menores. Vamos com um contraponto. Ó, nós estamos falando aqui do desfile da Escola de Samba em homenagem ao presidente Lula, certo? Agora, a caminhada que um deputado de direita fez, o Nicolas Ferreira, foi considerado um ato que atentou contra a vida de pessoas, uma série de argumentos, tem uma série de ações, e tem gente falando que o ato do carnaval, né, homenagem ao presidente Lula, é uma liberdade de expressão. Peraí, vou fazer um isso. contraponto então, porque daqui a pouco vai começar a gente aqui mandando mensagem no chat aqui do YouTube, falando que você é um bolsonarista, que você é um bolsominion, etc. Vamos lá. Vem muita crítica sobre a caminhada do Nicolas Ferreira, porque foi um negócio que não teve um planejamento prévio, não foi informado, ocupou uma BR, atrapalhou o trânsito, colocou gente em risco na beira da BR, tal. Vi muita reclamação em relação a isso. Vi a oposição falando que tinha ali um aparato gigantesco para gerar mídia, com drone profissional, com carro de apoio, com churrascos acontecendo, tal, etc. E aí agora essa mesma turma fala, não, mas peraí, o que aconteceu agora foi um ato de carnaval planejado, num ambiente planejado, informado com antecedência, que não colocou ninguém em risco. E aí, como é que, do ponto de vista jurídico, a gente vai argumentar sobre essa crítica, esses dois pontos? Então vamos lá. Eu estava vendo até um post do professor Walber Oliveira, tá? Quem não conhece, depois segue ele lá no Instagram. Walber Oliveira com W, tá? E eu até peguei uns pontos aqui que ele tinha trago e até eu penso da mesma forma. A gente tem duas situações, a parte de multa e de inelegibilidade. A parte de multa é porque, quando você fala de propaganda antecipada, tudo aquilo que um outro pré-candidato a presidente não poderia fazer, o outro também não pode. Então isso chama paridade de armas. Quando isso é violado, é um dos itens que a gente fala da violação do Instituto da Propaganda. Então, a gente está falando aí de propaganda antecipada que gera multa, certo? É um dos itens. Outra coisa, a imagem do palhaço dentro da jaula, que supostamente seria o presidente Bolsonaro, supostamente, poderia ser uma propaganda negativa eleitoral. Ah, o Bolsonaro não é candidato. Aí já é outra questão de interpretação e é uma das teses de defesa. Né? Supostamente, porque o Pedro vai concordar comigo, supostamente porque não estava escrito explícito, mas é sabido que no movimento de esquerda ele é chamado de Bozo. O Bozo era um palhaço. Exatamente. Perfeito. Então ficou muito fácil de caracterizar essa situação. E, indiretamente também, eu acho que o Bolsonaro mesmo preso, isso, independente de partido político mesmo, preso, ele vai apoiar alguém. E isso acaba prejudicando a candidatura nesse sentido também, não é, Lucas? Exatamente. Quando a gente fala em questões que podem prejudicar a candidatura, é quando a gente chega no abuso de poder. E aí vai na parte que você falou. Quando a gente tem um evento planejado para exaltar a figura do presidente, e se comprovar que o presidente influenciou nesse evento, a gente entra no abuso de poder. Porque ele arquitetou o evento. Ah, isso é impossível. Tem gente que vai falar que é impossível de provar, que é muito difícil. Gente, investigação, a gente viu aí já coisas que a gente nem acreditava nesse país. Né? Então, eu acho, primeiro, tem advogados de defesa. Estão falando que é um ato de liberdade de expressão que não cabe uma IJE. O que é uma IJE? É uma ação de investigação judicial eleitoral. Para que serve essa ação? Para se ter vários atos, inclusive em conjunto com a Polícia Federal, para investigar tudo em torno desse evento. Então, eu acho, se o presidente não teve nenhuma intenção e não planejou o ato, que ele tinha que ser o primeiro a se posicionar. Isso é uma questão até... eu fui porque me convidaram, eu não planejei nada, investiga. Eu acho que ele devia se posicionar dessa forma. O silêncio, para mim, é muito estranho, senhores. Tá? E estranho ou conveniente? Ou conveniente. Vamos botar gasolina. Conveniente. Porque o TSE, que é a Corte Superior que vai ter que analisar isso,
Por enquanto, ela falou assim, eu não vou fazer nada, só que eu não estou dando salvo-conduto para a baderna, certo? O evento já aconteceu. Agora, uma coisa, Alexandre, você que aí, né, eu me aventuro um pouquinho no marketing através dos ensinamentos de Vossa Excelência e, apesar de todos os problemas que pode gerar, foi uma jogada de marketing de mestre, cara. Por quê? A escola de samba ser rebaixada é muito melhor do que ela ganhar. Gera muito mais mídia. Até o final desse ano vão estar falando desse evento. Então você fixou... E é o seguinte, a escola de samba que fez aquilo peitou todo um movimento. É um movimento do carnaval, todo mundo participa, todo mundo assiste, usando aquele movimento assim, olha aqui, pessoal da direita, o que eu vou fazer na cara de vocês? É isso que eu enxerguei. E assim, sem se importar com problemas jurídicos disso, até porque o desenrolar desses problemas jurídicos eles vão para depois da campanha. Né? Essa que é a então, grande questão. eu acho que foi uma jogada de marketing sensacional, apesar de ela ser perigosa, mas ela foi muito inteligente. Ó, o Pedro é um especialista também do marketing eleitoral. A gente atua nesse segmento há muitos anos, né, Pedro? Meu parceiro. Eu tenho um ponto aqui, Pedro, que eu quero trazer para você esquentar, bate-papo com a gente aqui. Não sei se vocês viram, mas foram entrevistar a compositora do samba enredo da escola. E ela disse o seguinte: hora nenhuma eu pensei que era ano eleitoral, não sabia disso. Olha, sério. Vamos lá. E aí? Convence? Não come, eu acho que ela tá só esperando a pizza acabar de assar no forno, né? Porque que vai acabar em pizza, pelo visto, não tá muito difícil, não. Ó, na minha opinião, sinceramente, o que eu acho que vai acontecer? O Lula vai pagar a multa eleitoral, não vai gerar inelegibilidade, não vai gerar cassação depois, porque eu acho que a condução da investigação, passado e feito o evento, ela é muito difícil dela acontecer e dele ser responsabilizado. Então eu acho que ele vai pagar uma multa no patamar maior que tiver. Então que fique registrado isso que o Lucas acabou de falar, porque é uma coisa muito séria. Quando a outra parte começa a instigar, não, mas ele tem que caçar, tem que fazer, tem que acontecer, a gente está trazendo aqui uma pessoa que é uma referência, entendeu? Um expoente do direito eleitoral e a gente sabe muito bem de onde que sai esse dinheiro que vai caçar, que vai abrir processo, que vai movimentar esse tempo todo e que não é do bolso do Lula nem do Bolsonaro, é do nosso bolso, né? E esses procedimentos vão ser feitos já sabendo antecipadamente, eu sei do outro lado, que o dinheiro que vai sair do seu bolso vai sair para mais uma vez a gente ver aí a pizza sair do forno. Mas, Pedro, vamos lá então. Vamos mais para as teorias apocalípticas então, tá? O povo, nossos colegas de marketing político gostam muito de teorias, né? Sim. E eu acho isso muito divertido. Eu acho que é muito fácil ser analista de bolsa de valores de Instagram. Você só analisa o que já aconteceu. Né? No marketing político tem muito disso também. Eu gosto de ver as pessoas que pensam antes no que pode acontecer. Eu acho que sempre é uma tentativa de acerto. Muitas das vezes a leitura bem feita pode te dar um índice de acerto maior, mas ninguém é capaz de saber porque são muitas coisas, muitas circunstâncias acontecendo ao mesmo tempo. Mas existe a teoria da saída honrosa. Não sei se você viu alguns dos profissionais de marketing falando que Lula, em função da idade, de desgaste, pode ser. E que como ele já tem um patrimônio muito, muito bom, até onde se sabe, dá para viver bem, confortavelmente, aposentadoria de presidente, etc., que para ele não correr o risco de disputar uma eleição e perder, ele topou esse movimento do carnaval, sabendo que este movimento poderia ser uma saída honrosa para criar um impedimento. E aí eu te faço essa provocação sobre a teoria, sobre as teorias que são confabuladas entre os nossos pares, e aí você joga para o nosso jurídico aqui, o doutor Lucas, em seguida, uma comparação disso aí em relação não vou até brincar de chamar de dosimetria, mas se existem dois pesos ou duas medidas, porque o que deixou o ex-presidente Bolsonaro inelegível foram as manifestações de 7 de setembro, alegando que foi utilizado da máquina pública de recurso público para promovê-lo no ano eleitoral. Então,
a partir desse ponto de vista? Como é que você analisa e cria mais polêmica para o Lucas aqui? Pois é, esse daí é um ponto de vista que a gente tem que ver que já tem algum tempo no nosso país, e não tomando as dores da direita nem da esquerda, que são dois pesos e duas medidas, né? O pau que dá em Chico não tem dado em Francisco há muito tempo, né? Então, assim, a realidade é essa, e aí onde vem. Minha afirmação nesse sentido é essa mesmo, que ele vai pagar uma multa e vai conseguir sair muito bem, e isso daí, a gente já tem histórico sobre isso. E aí eu queria ver com você, Lucas, você acha que vai ser saída honrosa ou ele está procurando aí um pontapé inicial para uma chapa puro sangue aí nesse ano? Ô, gente, eu tô aqui, enquanto o pessoal tá falando, eu dei uma... Falei, eu vou no Instagram do presidente Lula. Né? Tô aqui agora. E eu tô vendo aqui, as postagens do presidente Lula no seu perfil oficial são bem singelas. Ele fala da emoção, do agradecimento, só que não tem uma foto do pessoal lá. Ele é só Lula. Não tem. Sabe por quê? Porque é linha de defesa. Então, assim, sabe algumas... A gente está falando de planejamento. Quando eu vejo um perfil que... Um evento que foi gigantesco, um monte de artistas, né? Aparecendo na televisão e tal, e não tem nada no perfil dele, oficial aqui, um perfil de quase 15 milhões de seguidores, né? Algo que ele iria utilizar para capitalizar os votos que ele já tem, ou fidelizar mais ainda a base. Eu vejo assim, um planejamento muito grande em cima desse ato. E assim, gente, eu tô falando de um ponto de vista de análise, eu não tô torcendo que não. Eu tô falando que é muito estranho quando alguém faz um evento... Não tô falando que ele fez, mas fica parecendo que sim, pela mídia, o que eles trouxeram de informação pra gente. E aí, quando você vê no perfil oficial que tá muito tímido o conteúdo, é exatamente uma das estratégias para a defesa falar, olha, tanto que no perfil oficial do presidente não está nem falando direito, só está agradecendo e tal, a manifestação é dos outros, né? A gente joga, a gente não controla o que o outro faz. Para o candidato ser responsabilizado por algum ato de terceiro, tem que comprovar o seu prévio conhecimento, está previsto na lei, então isso é uma linha de defesa. Então a gente tem uma série aí de detalhes que, volto a falar, eu acho que o presidente, se realmente ele não arquitetou, ele devia falar assim, ele devia ir lá no TSE, no presidente, falar, eu quero que libere essa ação de investigação aí, que eu vou mostrar que eu não fiz nada. E aí caía tudo por terra. Outra coisa, acho que o TSE pecou de ficar dando notícia demais e fazer de menos. O TSE tinha que, pelo menos, ter comandado assim, eu vou mandar fiscalização da Justiça Eleitoral, assim como eles fazem no período de propaganda, é uma coisa excepcional. Então, deveria ter movido servidores que fazem a fiscalização de campanha para fazer a fiscalização do evento. E juntar material para a Justiça Eleitoral se manifestar de acordo com documentos colhidos pelos seus agentes oficiais, dotados de fé pública. Por que não teve isso? Por que não fez isso? Por que está estranho só ficar ali? Não estamos dando... Foi discursinho demais e aí o evento já passou. Tem um monte de coisa que você vai de print de tela, que você vai de imagem que você vai ter que fazer uma verificação ali de veracidade. A gente está num ano de um perigo danado de AIs. Então, você pode embolar isso aqui com um mundo de vídeo falso. Exatamente, é esse que é o grande negócio. O processo negócio. não acaba nunca mais. E tem um ponto também que eu acho que a gente tem que se atentar muito a isso, que isso pode também ser só uma cortina de fumaça, tendo em vista até as outras situações que tem de muito maior peso, né? Como que algumas das quais a gente vai comentar aqui durante o programa. Mas que, nós estamos falando de um desfile, nós estamos falando de uma situação onde pode caber multa, nós estamos falando de uma situação onde as próprias IAs podem fazer ali uma série de desdobramento disso, e isso daí vai esticar até ocorrer uma prescrição. E
E o restante? E o que está acontecendo sério? E essa reforma tributária? E os bancos? E por aí vai? Hoje a notícia do momento está sendo Lula. E agora? O Brasil é assim, né? Enquanto o povo está aqui discutindo o tapa-sexo da Virgínia que soltou no negócio lá, o STF está pautando para poder definir agora sobre o projeto Escola Sem Partido, se pode ou se não pode, e também está pautando sobre medicamentos fora do SUS. Né? Coisas que estavam sendo analisadas na quinta-feira dessa semana. Né? No meio do carnaval. E aí, no meio desse auê, todos os caras vão lá. E aí, se o STF der uma canetada e falar o seguinte, não, a partir de agora, o SUS não tem que dar nenhum tipo de medicamento que não está estabelecido ali no arcabouço ali, nem com nem contestado, nem com pedido. Não tem mais pedido judicial para isso. Cara, isso vai acabar com a vida de muita gente, literalmente, entendeu? Então, esse lance da cortina de fumaça é muito real, né, cara? Sim. O Brasil é isso. As pessoas estão lá preocupadas com a Virgínia, que não conseguiu carregar o peso das penas nas costas e que o tampador da periquita soltou. Ah, e aí? Alexandre, a cortina de fumaça começou quando o pré-carnaval foi aprovado os super salários. Ninguém viu isso. Primeira pauta do Congresso Nacional. Primeira pauta do Congresso. E o seguinte, aprovado por voto secreto. Vocês vão saber nunca não foi nem secreto, é o que eles chamam de votação simbólica. Eu vi o vídeo, eu assisti. Pois é. Eu fiquei assistindo. Uma votação simbólica é a mesma coisa do voto secreto. Não, o presidente falou assim, aqueles que são a favor permaneçam como estão, aprovado. Nem se o cara quisesse se mexer, ele tinha que estar dançando samba na hora que o cara começou a falar, para poder dizer, olha aqui, pô, tô me mexendo, eu sou contra. Aí teve uma deputada, se não me engano, do Partido Novo, que insistiu que queria, que tinha que mostrar, que tinha que apoiar voto contrário. O Kim Kataguiri, que também foi para plenário um pouco da votação, insistiu que a votação fosse nominal e aberta e tal. Vem o presidente lá, nota, e não sei o que, projeto, não sei o que, lê naquela velocidade, aquela indiferença, eu estou pedindo para poder falar, ele fingindo que não está ouvindo, não sei o que, aqueles que são a favor permanecem como estão, aprovado. Pô, brincadeira, né? Então essas coisas têm que mudar, o regimento da casa, da casa na Assembleia Federal precisa mudar, entendeu? Porque eles estão fazendo regimento somente. Eles estão regindo só para eles. Né? E entrega muito poder na mão, por exemplo, do presidente, né, para ele poder colocar em pauta o que ele quer e aprovar dessa forma. E aí? Acabou. É um negócio meio louco. Então, enquanto isso, assim, eu acho que o brasileiro tem que começar a desviar um pouquinho a atenção do BBB, nada contra o BBB, ou do tapa-sexo da Virgínia, nada contra a Virgínia, nem o que apareceu. Mas, velho, isso daí que realmente vai foder com o brasileiro. Entendeu? Isso daí que realmente vai... É nisso que a gente tem que pensar nas eleições. Entendeu? E o seguinte, todo mundo reclama, fala, mas não tem como fazer nada. Tem. Olha só, a última eleição eu tenho certeza que você não sabe quem você votou, certo? Então, 90% pelo menos não sabe, né? Então faz o seguinte, antes de você votar, se pergunta por que você está votando. E não vota porque você odeia os outros, não. Pensa o que esse voto vai gerar. Olha as consequências dos votos que você deu lá atrás, para agora. Pergunta se está bom. Bom mesmo, não é fingir que está bom, não, para poder atender uma vontade de alguém ou algo que está na sua mente. E aí sim você escolhe. Ou então, se você não tem certeza, é melhor você nem votar. Deixa eu fazer uma campanha aqui, então. Tive a ideia aqui, vou lançar uma campanha aqui. A campanha é o seguinte, tire um bandido do ambiente do crime. Quando alguém oferecer para comprar seu voto, você pega o dinheiro e não vota nele. É uma boa ideia. Aí você tira um bandido do ambiente do crime. Não estamos incentivando o crime eleitoral nesse podcast. O cara quer comprar seu voto, você pega o dinheiro dele e não vota nele. Pronto, você ajuda a tirar esse cara do crime. Olha que beleza. Inclusive, gente, o certo é denunciar a compra de voto, não é receber o dinheiro, não. Uma campanhazinha diferente, não pode, não, doutor? Não é pra cervejinha o dinheiro. O cara que quer comprar o voto da pessoa, bicho, você já sabe que ele é desonesto. Se você ainda vota numa pessoa dessa, você tá pedindo pro ladrão cuidar da sua casa, pô. Não dá, né, meu irmão? Brincadeira. E depois não adianta... Você tá pedindo pra raposa cuidar do galinheiro. Você tá colocando o rato pra cuidar do queijo, pô. E depois não adianta vir depois reclamar do preço do arroz, do preço do feijão, da reforma tributária, do que tá acontecendo no país. Vamos mudar pro Paraguai. Não vai, você tá aqui, entendeu? Qualquer mudança dessa já tá sendo... Porque o deles é pra eles, o seu é pra eles também. Não, e outra coisa, essa conversa de mudar, eu conheço pessoas que mudaram, tá?
E não é fácil mudar de país não, tá, gente? Eu tenho um irmão lá fora que comeu o pão que o diabo amassou para poder se adaptar e criar uma nova vida em outro país. Tem quase 10 anos que ele está lá e agora que a vida dele está ficando boa. Então custa, não é fácil não. E a gente tem um país muito bom aqui que tem conselho. Mas aí Só que tá, querer. se as pessoas acordarem, o esforço que ele faz fora do país e fizer aqui, isso aqui fica muito bom. Igual seu irmão, durante 10 anos lá, teve que, né, se esforçar muito para hoje começar a viver bem. Se as pessoas aqui se esforçarem muito, em 10 anos nós vamos estar todo Nós mundo estamos vivendo bem bem, aqui. exatamente. Entendeu? A minha mãe sempre dizia isso, assim, quando a gente era mais novo, aí algum conhecido falava, eu vou para os Estados Unidos, tal, não sei o quê. Minha mãe falava assim, meus filhos não precisam ir para os Estados Unidos, porque o povo sai daqui para ir para lá, para trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, 350 dias por ano, né, para lavar privada. Se você fizer isso aqui no Brasil, você fica rico também. Minha mãe falava isso. Se você tiver disposição, mas aqui, muitas vezes a pessoa não quer fazer por diversos motivos, constrangimento, etc. Vou pegar um exemplo aqui em Contagem, tá? Toninho do Cachorro Quente, um cara que eu respeito pra caramba. É um cara que está há 30 anos na praça da prefeitura vendendo cachorro quente. O cara construiu um império vendendo cachorro quente. Ele construiu um prédio que tem uma pizzaria fantástica, uma escola de música do filho, uma padaria, mas chuva, sol, segunda, terça, quarta, não importa. O dia que tinha que estar lá, ele estava. Sempre atendendo todo mundo com um sorriso no rosto, entregando cachorro-quente, atendendo pelo nome, sabe? Então, assim, é um cara que tem 30 anos. E aí ele foi fazer no império e continuou lá no carrinho de cachorro-quente. Ele botou uma pessoa lá um tempo, ele voltou. As pessoas gostam dele. Então aquilo deu resultado, ele foi reinvestindo. Quando a pessoa vive para trabalhar, se dedica para aquilo, é óbvio que ela vai prosperar. Agora, Brasil, a gente quer também um pouco de qualidade de vida. Eu sou um cara que defende muito o lazer, sou pós-graduado em lazer pela Federal aqui em Minas. Então, eu sei que é importante o lazer. E muitas vezes a pessoa sai do seu país buscando uma oportunidade melhor, buscando um futuro para os seus filhos, tal, né? E eu respeito isso muito, mas eu acho que a gente também tem que pensar que vale a pena a gente encarar o nosso país como um país de oportunidade, como o Lucas muito bem disse, e a gente dedicar com mais afinco aqui, sabe? Dedicar com vontade, porque a gente pode fazer esse país aqui em 10 anos ser um lugar fantástico para morar, né? Mas não vai ser fácil não, porque eles estragaram muita coisa. E até fica aí para vocês que estão do outro lado aí. Hoje o Brasil é um país que te dá o mínimo necessário para ter lazer, para ter cultura, para ter educação, para ter moradia, para ter tudo com qualidade, mas com qualidade. E que hoje em dia a gente vê que o pessoal brasileiro ele tem um valor que ele recebe mensal e tem que se virar para arrumar o restante. E ainda é cobrado pelos dois, pelo que recebe e pelo que arrumou depois. E as últimas pesquisas, né, Pedro, apontam que a maior preocupação do brasileiro hoje é segurança. Então, muitas das vezes, a pessoa nem quer trabalhar o tanto que ela vai trabalhar fora do Brasil. Ela quer morar num lugar que ela tenha segurança. Sim. Eu conversei recentemente com um amigo que está morando fora, falou assim, cara, a qualidade de vida aí é muito melhor. Só que aqui, eu não me preocupo com a minha esposa voltando do serviço às 11 horas da noite. Entendeu? Esse cara tá no Canadá e falou, cara, minha esposa vem do serviço 11 horas da noite, a gente trabalha pra caramba, passa frio porque neva quase que o ano inteiro, entendeu? Mas o que a gente valoriza aqui é o seguinte, você não preocupa, cara. Um outro falou que esqueceu um celular numa estação de trem, ele voltou para pegar o celular, chegou lá 4 horas depois, o celular estava no mesmo lugar na estação de trem. Então, às vezes a pessoa se sujeita a uma vida com menos lazer e muito mais trabalho para ela ter essa segurança, para ela ter essa certeza de estar mais seguro em relação a crimes, né? A ser efetivamente ali um alvo de um criminoso. E as pesquisas mais recentes mostraram isso, né? A maior preocupação do brasileiro hoje é a segurança. Né? E fica aí uma dúvida para você que está do outro lado, que a questão é o seguinte, com o pessoal que está lá no Planalto, não funcionou. Não está na hora de colocar sangue novo para poder circular, para ver se a coisa muda? Comenta aí, coloca aí no chat do YouTube aí, coloca aí se a segurança é algo que te preocupa de verdade. Né? Sabe um comentário que eu queria ver do pessoal que reclama? Se quem votou em prefeito, vereador, e os deputados vocês votaram lá atrás, se alguém pelo menos mandou um e-mail para a caixa de e-mail, porque todos têm, tá, gente? É registrado lá nas câmaras, os prefeitos também, os e-mails oficiais, tá? E recebe, confere, lê. Por quê? Você sabe por quê? Isso vira voto. E político vive de voto. Então, quem de vocês, comenta aí, quem de vocês já enviou um e-mail reclamando, apresentando uma sugestão de projeto de lei, né? Falando de alguma situação
E mandando, e não é assim, e não é xingamento, não. É realmente pesquisar qual que é o problema e mandar de forma ali inteligente, tá? Porque xingamento a gente não resolve nada, até, e não pode, tá? E é uma coisa legal da gente falar aqui, que a gente está falando de liberdade de expressão, do carnaval. A liberdade de expressão que as pessoas querem ter na internet é extravasar os problemas dela, né, que ela tem no dia a dia dela, em cima do político. Porque o político vira, né, telhado de vidro. Ah, não só do político, né? O cara fica procurando alguém na internet pra xingar, né, cara? Isso acontece. Você sabe que a gente falando de segurança agora me fez lembrar de uma música do Rapa, que tem uma frase que eu gosto pra caramba, não sei se é composição também, de quem que é, se é do Marcelo Falcão, de quem que é. Aquela música do Rapa que fala assim, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Cara, eu lembrei disso e é isso, que as pessoas saem daqui para buscar se libertar dessas grades, né, bicho? Assim, pô, nosso clima é fantástico, a cultura é fantástica, a culinária é fantástica, mas o cara às vezes está se sentindo preso, tá com medo o tempo todo. E o que a gente está fazendo? O que a gente tem visto acontecer? Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre até do cenário político também. O que tem sido feito lá com relação ao Tarcísio? O Tarcísio tem sido muito bem cotado por conta disso, melhorou bastante a segurança. Né? E o que a gente tem visto acontecer? O que você tem visto acontecer na sua região de segurança? O que o seu político fez? Qual foi as medidas que o seu deputado federal, no último que você votou, o que ele fez? O que ele aprovou? Entendeu? Para poder garantir a sua segurança, para poder, pelo menos, garantir que não seja a sua segurança da rua, né? Mas pelo menos a sua segurança do bolso, né? Porque além de perder a segurança da rua, a gente também tem perdido a nossa segurança tributária também, pelo que a gente tem acompanhado por aí. É verdade. Entendeu? E jurídica também, né? Porque a lei tem mudado de acordo com a vontade da interpretação ocasional, né? Sim. E isso depende de governo de esquerda, direita, centrão, se é isso. Eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, gente, a corrupção ela é ambidestra. Eu acho que e nada sai de lá de dentro sem a esquerda e a direita apertar as mãos. Você fala de segurança jurídica, nós da advocacia eleitoral, o pessoal gosta de falar eleitoralistas, eu acho que é uma frescura do caramba. É advocacia eleitoral. Mas a gente tem uma questão, eu vou ter que botar um ponto muito sério que está tendo esse ano. A gente fez, o Alexandre, a gente fez muito treinamento para candidato já, né, no passado. E a gente falava muito do que se podia fazer na pré-campanha. Quase tudo das palestras que eu apresentei sobre material e atos de pré-campanha mudou. Por quê? A gente estava começando a se falar ali numa questão que chama Magic Words. São palavras que podem ser caracterizadas como pedido de voto. Só que isso tinha uma restrição. Agora virou tão abrangente, as últimas decisões do TSE estão sendo tão severas com qualquer tipo de manifestação, que eu sempre falava que advogado que proibia tudo estava errado. Agora a Justiça Eleitoral está me contrariando e parece que o pessoal vai estar certo, que é para proibir, que é praticamente para não ter pré-campanha. Então, qualquer expressão... Então, cuidado com a liberdade de expressão, né, com o formato de se manifestar e a velocidade que a Justiça Eleitoral mudou o que é certo e o que é errado, cria uma insegurança jurídica enorme para a gente passar para um pré-candidato, uma pré-candidata, né, como agir, o que fazer, como que eu faço um evento de pré-campanha? Pode pré-campanha? Pode pré-campanha. Mas como que eu faço? Aí, assim... Você tem que hoje pegar um discurso de um pré-candidato que ele vai participar de um podcast, por exemplo, que é permitido, mas analisar o que ele vai falar. Qualquer expressão pode ser considerada um pedido de voto implícito. Antes o pedido de voto era só explícito. Agora tem implícito. Então... É delicado isso, hein, Lucas? É bem delicado. Tá ficando uma coisa tão assim. E aí é o seguinte, o que acontece? Uma coisa que eu ainda vou insistir e acho que tem que ter. E eu aconselho aos eleitoralistas que continuem fazendo dessa seguinte forma. Vamos para a análise de risco, gente. Pode multar? Pode. Vamos discutir. E deixa fazer. Vai ter que ter culhão para poder assessorar pré-candidato, candidato. Por quê? Porque a gente não sabe como que vai ficar e a gente vai brigar com a justiça para poder mudar os entendimentos e deixar realmente o pré-candidato, candidato, exercer o direito de apresentar sua candidatura.
né? Campanha chegando, nós estamos chegando, eleição chegando. Falei agora de sangue novo, que a gente precisa de sangue novo circulando. Mas quem está do outro lado aí, você sabe o que você precisa fazer para poder se tornar um candidato? Porque isso Boa! daí... Boa, porque eu acho que é isso aí. Tem gente que está nos acompanhando, está nos ouvindo aqui, que tem vontade de disputar uma eleição, que fala, eu queria entrar lá, eu ia agir diferente desses caras. Se você tem essa vocação. E aí, Lucas, dá uma orientação para quem tem vontade de disputar uma eleição, o que a pessoa tem que olhar agora? Tá, vamos lá. A gente não tem nem... Ainda dá tempo para o cara que tem claro vontade? Claro que dá tempo. Primeira coisa, dá tempo. Primeira coisa, juridicamente dá. Agora, o seu marketing aí, se você nunca fez... Politicamente também já não é tão simples, né? Não é tão simples. Agora, é o seguinte, tem gente que acha assim, escuta um guru de marketing aqui na internet, o cara fala, se você não começou o seu projeto político no final da última eleição, já era. Né? Tem muito guru político para falar isso aí. Só que é o seguinte, dependendo do seu perfil, de como você atua no seu dia a dia, ali na sua comunidade, nas suas redes sociais, você está fazendo político o tempo inteiro. Fazer política não é pedir voto, não é falar que é candidato, gente. Isso não é política. Fazer política é criar relações com pessoas. Então, isso é a primeira coisa, que se alguém falou com você que não dá tempo sim. Só que começa logo. Outra coisa, as datas importantes. Procura um partido, porque até 4 de abril você tem que estar afiliado num partido. Então, até você escolher e saber se vai ser aceito, porque filiação não garante candidatura, né? Então, é importante. O Paulo é mais de um partido. O pessoal fala assim, não, você veio para cá, não fica ciscando. Não. Cisca sim, vai em todos, confere os projetos, conversa com todo mundo. Isso é igual escolher para comprar um carro. Sabe por quê? Se você escolhe errado, você tem uma votação X e não entra. Então, primeira coisa, até 4 de abril você tem que estar afiliado. Aliás, tem um detalhe importante, você fala de escolher, né? Porque pelo menos político a gente pode escolher. Porque tem coisa que a gente não escolhe, eles escolhem pela gente. O partido te escolhe, ainda tem isso. E pior, né? Por exemplo, ministro, não é a gente que escolhem pela gente, né? Não sei se vocês viram isso aqui, cara. Deixa eu trazer isso para a mesa também, para a gente poder falar disso aqui. Um novo relatório encaminhado pela Polícia Federal ao STF. Vocês acompanharam isso? O relatório da Polícia Federal encaminhado ao STF mostrou que aconteceram entre o ministro do Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pelo menos 10 encontros que ocorreram entre 2023 e 2024, indicando uma relação de amizade além do que mostravam as conversas encontradas no WhatsApp dos dois. E aí? Aqui duas pessoas que a gente não pode escolher a eleição e nem tirar, né? Mas enfim, vamos falar de Brasil um pouquinho. Aí né? eles escolheram colocar na gente, né? Vamos dizer assim. Dureza. Cara, pelo menos 10 encontros. Senhores, tem muita gente falando assim, olha, de verdade, tem gente pensando assim, isso aí não interfere para mim. Tem muita gente que está tranquilo porque era pequeno investidor e teve o dinheiro devolvido pelo fundo garantidor. Sim. Tá? Gente que tinha aplicações que estavam sendo colocadas no mercado do Banco Master sendo comercializada por outros bancos, né? Então, assim, uma pessoa me falou essa semana, um familiar, tá? Um parente meu, falou, eu tinha um dinheiro no Banco Inter, quando esse negócio explodiu, meu dinheiro ficou bloqueado, eu fiquei desesperada. Aí fiz o pedido lá, devolveram. Mas por quê? Porque era R$40 mil. Mas isso porque deu tempo, tá? Estava dentro do fundo garantidor, porque deu tempo. Porque o que o fundo garantidor pagou, agora não está pagando mais, né? O que acontece? O fundo garantidor não é assim, igual você entra no chat do banco e eles te devolvem o dinheiro amanhã. Mas para essa pessoa foi, viu? Foi rápido. Você acredita? Pois Ainda falou para mim, eu estava preocupado, bom. Mas graças a Deus, no outro dia o dinheiro estava na minha conta. Agora, Alexandre, sabe o que está sendo discutido também? A responsabilidade dos bancos, Nubank, Inter. Os bancos estavam comercializando os investimentos do Master e esses bancos, já tem documentação que tinham ciência que aquilo ali é o que a gente chama de um título podre. Entendi. Que aquilo ali já ia cair, né? E o engraçado, eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, é que o Ciro Gomes falou lá atrás,
Num podcast, eu vi, no MesaCast. No MesaCast, num evento que ele estava, falou assim, esse dinheiro que está sendo trocado do Banco Master aí tem que ser investigado, isso vai dar errado. Né? Foi. E não deu outro. O Ciro Gomes é meio polêmico, né, cara? Assim, eu vou te falar que eu, no passado, eu tinha um pouco de antipatia dele, que ele era um cara meio agressivo. Há muitos anos atrás teve uma polêmica que falou que ele deu um supapo na mulher, um negócio assim, entendeu? Lembranças que eu tenho. Mas o Ciro Gomes, ele meio que parece que está se mostrando um pouco Enéas, assim, né, cara? Coisas que ele foi pontuando, que ele foi falando. No passado vai voltando. A gente falou aqui das análises políticas, né, das teorias da conspiração, né? Parece que ele tem acertado em algumas, né? Sim. Senhores, vou trazer uma última polêmica aqui, que o tempo voa. Vamos lá. Essa daqui eu vou jogar para você aí, viu, Pedrão? Você desembola aqui. Super salário. Vou jogar pro Pedro, que o Pedro é o cara que ganha bem, é o cara mais rico da bancada aqui. É o mais rico da bancada. Mais rico da bancada, vou jogar para ele aqui. Quanto você acha... Vamos lá, o teto do funcionalismo público hoje é menos de 50 mil reais. Sim. 40 e pouco mais de 45 mil e alguma coisa, certo? Quanto você acha que um funcionário público consegue ganhar em um ano? 45? Vamos colocar 46 vezes 12. Né? Tá, meio milhão? Meio milhão. 500 mil por ano? 500 mil por ano. 500 mil por ano? Isso. Mas se Deveria ser o máximo. Se um trabalhador normal fizer bastante hora extra, trabalhar direitinho, você acha que ele consegue ganhar um bom dinheirinho? Ele consegue ganhar o proporcional do que um mês de salário do funcionário? Grosso caldo uns 10%, 15%? É. Bom, uma promotora do Rio de Janeiro se tornou a campeã do ranking atual de super salários, com a maior remuneração de agosto de 2024 a julho de 2025, ganhando 3 milhões de reais. 3,1, na verdade. Que isso, filho? 3 milhões e 100 mil reais de salário de agosto de 2024 a julho de 2025. Não é ruim não, né, gente? Não, gente. Ganhar mais de 3 milhões em um único ano? Haja Aqui, projeção de carreira aí. vocês estavam falando de teto, de cortina de fumaça, e aí a gente estava falando do teto aqui, eu joguei aqui, né? O teto hoje é 46 mil, né? 46, arredondão. E aí, no meio dessa confusão do carnaval, sabe o que aconteceu? A votação antes do carnaval, o projeto, acabou de ser sancionado no meio do carnaval pelo presidente. O super salário. Então, vocês estão aí preocupados com a periquita da Virgínia, com caminhada, com todos os dois lados. Vocês estão tudo preocupados aí. Com o que quer que E seja. um gasto de bilhão acabou de ser colocado nas costas de todos nós e vocês estão aí pulando carnaval. Eu acho que devia ter alguma coisa que proibisse esse tipo de votação em períodos festivos, por exemplo, ou em horários de madrugada, por exemplo, como vem acontecido, e a gente vê só... Né, Projetos que oneram o custo da máquina federal deveriam ser votados obrigatoriamente em dias comuns, fora de dados festivos, e em horário comercial, transmitido pela TV Câmara abertamente. Exatamente. Eu acho que isso daí é uma das primeiras coisas. Exato. Agora, o sangue velho que está lá dentro não vai querer isso daí, não. As ratazanas que estão lá dentro vão continuar querendo queijo. Você, novidade que pretende ser candidato esse ano, pega já essa proposta. Já sabe essa proposta. Proposta boa, Pedrão. Gostei. Você que está assistindo aí, gostou? Comenta aí se você acha que era uma proposta boa. A gente dá mais transparência para pautas que são estratégicas para o futuro da nação e aumenta o custo do Brasil. Exato. E evita o risco da cortina de fumaça, né? Ou pelo menos diminui a cortina de fumaça. Ô Pedro, quando eu for eleito síndico do meu prédio, eu vou te contratar para ser meu auxiliar. Você tem umas ideias boas, cara. Aí, vê se esse cara lançando hashtag Virgínia aí no Instagram, lança hashtag Câmara, Muro do Regimento. Boa. Isso aí, gostei. Muito massa, muito massa. Cara, é muito surreal, né, bicho? É muita polêmica. Aliás, coloca aí nos comentários, se você está assistindo, na plataforma que estiver assistindo, manda pra gente também, pela rede social, manda aí o que você acha que era importante a gente trazer para a bancada aqui para a gente debater. Que é tanta coisa que tem hora que a gente fica assim... com dificuldade de escolher qual que é a pauta para trazer. E ajuda a gente, bicho. O nosso foco aqui é desembaraçar o que está embaraçado há muitos anos, né? Trazer à tona a realidade, trazer a verdade para vocês. Então,
Ajuda a gente a ajudar. É isso aí. Senhores, o tempo vai ficando curto, né? Mas vamos fazer aí nossas considerações aí. Como é que tá? Deixa eu pensar aqui sobre as nossas perspectivas para os próximos passos. Já que a gente viu essas polêmicas acontecendo agora nessas votações, qual que vocês acham que serão as próximas polêmicas? Vamos lá para o momento guru do nosso podcast. Né? Vai lá. Em quem que você aposta, né? Em qual polêmica você aposta? Qual você acha que será a próxima bomba? Por exemplo, o desfile do carnaval vai ser motivo de impedimento de candidatura para o Lula esse ano? O que vocês acham? Eu já dei a minha aposta aí. Eu acho que vai ser um tapinha de leve na mão, que é uma multinha. Você acha que vai ser uma multa só? E eu acho que E vai você, gastar, Pedrão, você acha que fica eu só na acho que multa ou vai pesa gastar- mais? Eu acho que vai gastar mais dinheiro com a direita querendo tentar derrubar ele por conta disso, e vai sair dinheiro da máquina pública, do que vai ser a multa que ele vai pagar para no final acabar do mesmo jeito. Vai ser a multa, acabou, ele vai sair. Ainda corre risco de sair em cima disso daí por conta desse coisa, uma chapa puro sangue do PT e tirarem o Alckmin. Eu ainda aposto nisso daí. Tirarem o Alckmin? Vi uma puro sangue do PT. Me conta essa história aí, rapaz. Eu tenho Uma tese? uma tese. Um amigo de São Paulo me falou que estão tentando ainda convencer o Alckmin a disputar o governo de São Paulo. Vocês acham que isso é possível? Aí não vai querer não, porque Tarcísio na frente. Não, o Tarcísio está na frente, até se ele disputasse para a presidência, Né? eu acho que ele estava muito bem posicionado. Vocês lembram que teve. Vocês lembram da luta que teve Popó e Bambam? É o Tarcísio e o Alckmin. É tipo isso, você falou tudo. Eu lembro quando foi o Maguila, né? O saudoso Maguila, foi uma referência do boxe Sim, nacional, né? sim. Quando o Maguila foi lutar com o Mike Tyson. Pô, eu era criança, meu pai assistia muito boxe, essa luta foi muito boa. O Maguila, um guerreiro, foi lá, aguentou um pouquinho. Aí depois com a cara toda inchada. Se Tem sentiu pra rock dar balboa. Tem pra dar porrada, mas também foi demais. Saudoso Maguila, uma referência, o boxe perdeu muito espaço. Mas vamos lá, falando de política então. E aí, senhores, a gente precisa encerrar, o bate-papo tá bom. Mas conta um pouquinho dos casos antigos, só pra gente poder relembrar um pouquinho, até porque a gente tem aqui duas pessoas assim, que são referências nesses casos antigos. Foi o último deputado federal, o último presidente. Tem muito caso engraçado. Você tá querendo perrengues de campanha? Perrengue. Quadro perrengues de campanha. Perrengues de campanha. Perrengues de campanha. O que eu mais gosto é o dia que eu briguei com você. Esse foi o que a gente tava lá no Nicolas? Você tava lá comigo. Esse daí vai ficar pra história. Até eu eu nunca fiquei sem enchi graça tanto depois. balão. Eu aprendi a fazer corrente de balão em questão de 15 minutos. Você faz assim? Bom, vamos traduzir nos últimos minutos aqui. Nós estávamos fazendo uma pré-campanha no interior. O doutor Lucas fez as orientações sobre o que podia e o que não podia. Falou, olha, nós vamos fazer um lançamento da pré-candidatura de um candidato a prefeito. Vai ter uma carreata, tal. Ele falou, não, tudo bem, pode fazer, tal. Faz o ato lá de oficializar a pré-candidatura dele, sai com a carreata e pronto. É um ato análogo à campanha, permitido até então naquela campanha, né? Isso aconteceu alguns anos atrás. E falou, você só não pode montar um palco, uma estrutura fixa no meio da rua. Eu falei, não, beleza, né? E aí o que estava na frente ali do palco, o que estava na frente da carreata era um caminhão. Então o que nós fizemos, Pedro? Vamos decorar esse caminhão com balões aqui. Decoramos o caminhão todo com balão, abrimos lá a carroceria do caminhão, decoramos ele com balão, colocamos ali uma lona em cima do caminhão ali para fazer um painelzinho de fundo para sair bonito na foto, né? E aí na hora que eu mando a foto pro doutor Lucas, esse cara manda um áudio, bicho, virando de cabeça para baixo, me xingando de tudo no mundo. Você é louco, você é burro, eu falei pra não fazer, isso vai dar problema e eu não quero nem saber, vocês vão resolver isso na justiça. E o cara me xingava, bicho, xingava. Aí eu liguei pra ele, eu ligava e ele desligava, eu falei, bicho, o que Eu tá peguei o acontecendo? telefone e joguei ele assim, ó. Falei, não conversa com o Alexandre mais, até o final da campanha. O cara E ele ligava, e eu tava deitado do lado do telefone e ele insistiu, eu desligava. Falei, agora o Alexandre que se ferre. Eu falei pra não fazer. Aí eu continuei insistindo. E o Pedro lá comigo, e o Pedro, tá tudo bem? Tá tudo bem, foi. Você é pra um lado pro outro. Eu falei, não tá não, mas continua aí que eu vou Continua, descobrir. vamos resolver. O Lucas tá estressado comigo aqui. E eu tô ligando. Na hora que o cara resolve atender, bicho, rapaz, eu nem tava no Viva Voz, eu podia deixar o telefone do outro lado da rua que eu ouvi ele me xingando. Aí eu falei, cara, mas eu não fiz nada que você não falou que podia. Eu tô vendo um palco aí. Eu falei, dá zoom na foto, é um caminhão. Pera aí!
Aí deu aquele silêncio. A foto tava com zoom, aí não saía a parte de baixo do caminhão. Só saiu o palco. Tá em cima do caminhão. Eu falei, então tira a foto direito, porra. Não deu pra ver o caminhão aí, cara. Você é burro, não sabe tirar uma foto. Sabe tirar uma foto? Eu já tava pensando na bronca que ia dar. Que ia dar, daí, né? Não, e no final tem que ligar esse caminhão e dar a volta agora. Mas tava programado. Liga o caminhão, vamos embora, vamos filmar esse palco andando aí. Você falou de deputado, tem um caso legal. Desse mesmo, tem um caso nesse mesmo evento. Tem um deputado que já até trabalhou comigo em outras campanhas, né? Eu trabalhei junto com ele. Porque ele chegou pro Alexandre e falou assim: ô Alexandre, se vocês quiserem isso aí, vocês são doidos? Aí o Alexandre falou assim: não, o doutor Lucas, que é do jurídico lá da Nacional do Partido X, já advogou. Ah, o Lucas deixou? Ah, então tá. Vocês são doidos. Senhores, para encerrar, foi uma pré-campanha muito legal. Fizemos a campanha lá também, né? Ganhamos a eleição sem nenhum problema jurídico. O que eu quero dizer para você que nos acompanha aí, que gosta? Se você é candidato, tenha um bom jurídico, tenha um respaldo de um jurídico que sabe o que está falando. Se você tem vontade de ser candidato, contrate esse jurídico. Se você é operador de campanha do marketing ou do jurídico, né? Esteja pronto ali para orientar as pessoas, que vai evitar problema lá no final disso tudo, né? Temos que chegar no final. E procura um bom jurídico, vai estar aqui no canal, contato do Lucas. Boa, fica aí uma indicação valendo ouro. Não consegue atender todo mundo que assiste, que o podcast vai muito longe, mas na sua região também vai ter alguém muito bom. Então, procure pessoas competentes. Não acredite no primo do meu amigo, não, porque custa caro. Custa caro. Chama no Instagram lá, gente. LucasADV_eleitoral. Tem conteúdo pra caramba para tirar um monte de dúvidas que vocês tiverem. Se não resolver seu problema, chama no direct e eu tô abrindo as caixinhas de perguntas direto. A pedido desses dois senhores aqui que falaram comigo, abre a caixinha de perguntas lá, pessoal. A gente enche eu tô abrindo direto pro pessoal mandar as dúvidas lá e eu responder e clarear aí para todo mundo. E à medida que as decisões da Justiça Eleitoral vão chegando, eu vou atualizando vocês também. Bom, para encerrar, a última pergunta é para o Pedro. Pedro, qual é a melhor internet do Brasil? Implantar. Pronto. Implantar Telecom, a melhor internet do Brasil, mas é para Belo Horizonte e região. Aliás, dá tempo da Raíssa vir aqui bater um papo comigo rapidinho, só para a gente poder finalizar? Chega aí, Raíssa, vem cá dar um recado. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Muito legal, é isso aí. Implantar Telecom, a melhor internet do Brasil. É para BH e região. Implantar Telecom 4141-0955. Você que nos acompanhou até agora no Política Agora Podcast, deixa aí a sua avaliação na plataforma que você estiver acompanhando. Isso é muito importante para a gente saber que está sendo legal, que está contribuindo com informações para você, ou pelo menos está te ajudando a passar o tempo de uma forma mais produtiva. A gente quer muito saber o que você está sentindo, o que você está gostando e o que você não está gostando no podcast. Bate um papo com a gente, não deixe de avaliar. Se você curtiu, marca aí, curtiu, comenta, compartilha, manda para a galera toda. Doutor Lucas, muitíssimo obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu demais por essa. Muito obrigado. Deixa aí seus contatos para a galera. Alexandre, eu vou fazer aquele mantra antigo que a gente fala, faça pré-campanha. Pessoal, pré-candidato, não tenham medo de fazer pré-campanha, tem que fazer, precisa fazer, né? Mas tem uma orientação. Meu Instagram é lucasadv_eleitoral, lucasadv_eleitoral, e o contato e o WhatsApp está lá na bio. Foi aí Pedro Lana Badaró, Lucas Amaral Gonçalves e eu, professor Alexandre Santos, batendo esse papo com você. É o Política Agora Podcast. Valeu, até a próxima!